Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso método Arnicult, Cultura e Conhecimento do Vinho. Meu nome é Maria Eugênia, eu sou sommelier na formação da ISG, que é a International Sommelier Guide, e também na W73. Tem uma empresa chamada Winecult, e já faz 5 anos que prestamos sempre serviços relacionados à cultura do vinho, com cursos e eventos. Mas eu vou começar esse encontro aqui, esse bate-papo nosso, falando um pouquinho sobre umas questões que eu acho que é importante. Você já parou para pensar nessas situações? Você é aquela pessoa que sente dúvida a hora que chega no restaurante, pega uma carta de vinho, olha aquela carta e fica perdido nas informações que estão escritas ali, acaba pedindo uma ajuda, mas nem sempre é o que você gostaria, porque você nem sabe ao menos o que você gosta. Você ainda toma vinho doce e as pessoas têm preconceito com você? Isso também acontece demais. Outra coisa, você fica horas na frente da gôndola do mercado ou de uma loja sem saber o que escolher, você só sabe que você quer tomar um vinho, mas acaba sempre escolhendo o mesmo rótulo, sempre por dúvida ou falta de confiança no que vocês mesmo podem escolher. Ou melhor, tem dúvida no paladar, vocês ainda não entendem o vinho no paladar e tem medo de começar. Porque muitas vezes, às vezes a gente acha que o vinho é algo elitista, que ele é só para poucos. Mas, na verdade, eu vou te contar por aqui que não é bem assim. Eu também já passei por isso e sei muito bem o que vocês passam também. Então, por isso que eu criei o método Winecult. A minha ideia foi exatamente criar um conteúdo que ele ficasse didático, fácil de entender, sem frescura, mas que vocês entendessem o porquê de algumas etiquetas, como se comportar no restaurante, por exemplo, tem um porquê, e a gente vai aprender um pouco disso nessa aula de hoje. Eu criei esse método, então, para que vocês possam ter confiança, para que vocês possam fazer as suas escolhas e que vocês possam transformar momentos únicos em momentos especiais ao redor de uma boa mesa, fazendo uma boa harmonização, que você possa receber amigos, que você possa se relacionar com clientes importantes da pauta um vinho e você sabe relevar, conversar com ele no nível porque você também tem conhecimento, que você possa também fazer suas próprias escolhas com total confiança e coragem, sem medo de errar. E melhor ainda, que você consiga também escolher vinhos de um modo mais leve, tipo, sem se preocupar às vezes que eu preciso só escolher o vinho mais caro, que o vinho mais caro é o melhor, nem sempre. Então você consegue, além de tudo, fazer economia. Juro, quando a gente começa a tomar vinho, a gente e tem conhecimento, você começa a comprar rótulos para o dia a dia, por exemplo, que às vezes não precisam ser rótulos caros. Eu acho que isso faz toda a diferença, só que você sabe fazer boas escolhas. E é por isso que eu criei esse método. Tudo isso que eu estou falando isso para você, que eu estou contando aqui para vocês, aconteceu comigo. E foi exatamente essa trajetória que me fez criar essa metodologia chamada Método Winecult, Cultura e Conhecimento do Vinho. Para quem é esse curso? Esse curso é para você que ama vinho e gostaria de iniciar, que é curioso, assim como eu fui e quer começar a estudar. Aqui o valor é muito mais acessível do que um curso de formação. Eu fui fazer formações, por isso que eu estou aqui dando aula para vocês. Mas com o conhecimento que vocês terão aqui, eu tenho certeza que vocês já vão desbravar muito mundo aí por fora e poder criar experiências tanto para vocês como para outras pessoas e com viagens e tudo mais. Então, para você, que é um viajante frequente e que gosta de conhecer regiões pelo mundo, ou mesmo aqui no Brasil, e gosta de experiências como o enoturismo, esse curso é para você. Para você que gosta de pedir um vinho no restaurante e não sabe para onde escolher esse vinho, esse curso é para você. Para você que gosta que trabalha com vinho e que precisa disso para poder relacionar com os clientes e que tem representações ou faz vendas de vinho, algo relacionado ao mundo do vinho, que precisa criar eventos ou mesmo ter conhecimento para poder indicar o melhor para o seu cliente, que você vai conseguir entender no seu paladar, mas também entender o que o cliente quer provar, qual é a dúvida do cliente, esse curso também é para você. Agora, se você é aquela pessoa
que não quer mudar, quer sempre tomar seu vinho de sempre, que para você o melhor vinho é o com teor alcoólico alto, com muito tanino, que você só gosta de vinho encorpado, que tem garrafa grossa, que você só gosta desse tipo de vinho e não quer mudar, aí esse curso não é para você, porque aqui a gente vai desbravar esse mundo do vinho de um jeito leve, gostoso e com várias experiências diferentes. Aqui não é somente sobre vinho, a gente vai aprender outros conteúdos que são super importantes, que eu vou apresentar todinho eles aqui para vocês. Criei o método Wine Cult, que leva o nome da minha empresa, Wine Cult, porque fazem 5 anos da qual eu só trabalho com educação no mundo do vinho. Então, tanto com eventos, como também com cursos e curadorias também relacionado na área da educação. Faço treinamento de brigada, que são treinamento de brigada, quer dizer, treinamento de equipe de restaurante. Então, tudo meu está voltado para a área da educação. E mesmo um evento presencial, muitas vezes um evento como uma degustação em um restaurante, uma pizzaria, da qual eu conduzo a degustação, eu sempre também gosto de ensinar alguma coisa diferente, que sempre traz uma curiosidade. Então, eu sou da área da educação e adoro ensinar. Com esse passar dos anos, foram mais de 1.500 alunos, com 300 eventos e mais de 200 cursos, sempre relacionado ao mundo do vinho e sempre criando experiências diferentes. Eu já dei aula de diversos modos, diversos modelos, desde o iniciante ao avançado, de regiões específicas, de tudo que vocês possam imaginar aqui no mundo do vinho, porque eu crio sempre referência a um evento corporativo, eu vou criar uma aula específica para o evento corporativo e que tenha a ver com a ideia da apresentação também do corporativo, qual é o tema desse evento. Então, eu já criei vários tipos de aula e por isso que eu criei um método, porque com essas minhas aulas que eu fui criando, conforme foram a demanda foi acontecendo, eu acabei criando um método. Eu criei realmente o método do básico. Sim, eu tenho formações, mas eu não segui essas formações para criar a minha metodologia. Eu fui criando conforme nessa experiência ao longo do tempo, do qual eu percebia que o aprendizado das pessoas iam acontecendo. Então, com mais de 1.500 alunos, eu acho que eu já consegui passar essa experiência do mundo do vinho para iniciantes, para pessoas que trabalham na área e também para quem já tem um pouco mais de conhecimento. É um mundo sem volta, eu juro para vocês, mas é muito gostoso e é uma delícia ensinar. Eu vou contar um pouquinho para vocês a minha trajetória. Eu comecei, assim como muitos de vocês, eu não bebia vinho, não sou de uma família tradicional que bebe vinho, mas eu, através do meu primeiro contato mesmo com vinho, foi numa viagem com meu marido, depois a gente foi para Gramado, e a gente percebeu que ali todo mundo estava tomando vinho, sim, é uma região vinícola, né, o Vale dos Vinhedos, e eu e meu marido começamos a pedir vinho no restaurante. Como a gente não sabia pedir, a gente pedia um vinho doce sempre. Acabamos tomando muito o Naturelli Casa Valduga. Não estou fazendo merchan aqui, não. Mas se alguém estiver começando no mundo do vinho, o Naturelli Casa Valduga é excelente para você começar. Porque ele é um vinho suave, ele é um vinho doce. E aí a gente pedia em todos os restaurantes esse vinho. Mas não era em todos os lugares que encontrava. Hoje é mais comum, mas na época não era tanto. Vamos comer um fondue e na hora que a gente estava comendo esse fondue, depois tomando um vinho doce, vocês não imaginam o que aconteceu. Ficamos com uma azia, porque imagina, são pratos pesados, pratos que, que tem uma sequência de fondue, tem queijo, chocolate, enfim, tem essa sequência toda do fondue misturado com o vinho doce. Não cai bem. Por mais que tivesse o chocolate no final para harmonizar, ali até daria certo a harmonização, mas o doce do começo ao fim. Imagina vocês ficarem tomando uma batida bem doce com uma comida engordurada e cheia, porque a gente acaba comendo muito. Não deu certo. Ali eu percebi que tinha algo de errado, mas ainda só era uma curiosidade. Eu trabalho com Pilates, eu sou professora de educação física, fui professora de balé, sempre fui da área da educação. E as minhas alunas de Pilates, elas me convidavam para tomar vinho na casa delas, só que eu não tinha conhecimento, e eles às vezes serviam uns vinhos, eu ia tomando, já estava começando a mudar um pouco meu paladar, mas não tinha conhecimento. Então eu resolvi estudar por conta própria, por curiosidade para mim.
simplesmente para mim, fui fazer o W71 e criei a minha confraria, a chamada Vina Mica, que é a minha confraria de vinho, da qual sou presidente até hoje. Naquele momento, eu ia escrevendo para o Instagram, criei o Instagram da confraria, mas eu não sabia a diferença nem do que era o termo reserva e reservado, envelhecimento e maturação. Então, tudo para que eu pudesse escrever, eu ficava horas estudando um assunto e aquilo estava me consumindo, porque eu não parava de estudar, porque eu tinha curiosidade, mas ao mesmo tempo falava, eu quero fazer uma simples postagem, um textinho curto, e aí, eu sou meio perfeccionista e aquilo começou a me consumir. Eu falei, não, eu quero estudar. E aí eu continuei fazendo minhas formações. Fui para São Paulo, fui estudar, né, fiz o W72, fui para a Itália também, visitei bastante regiões vinícolas, né, e lá eu ficava postando conteúdos em relação às regiões, então eu estudava mesmo ali conteúdos e postava conteúdos para que, na Vinamica até então, para que eu pudesse ir entendendo cada vez mais e fui intensificando a minha participação ali na confraria também, como presidente. Resolvi fazer o W72 quando tudo parou na pandemia. Nesse momento da pandemia, eu como educadora física, eu fiquei parada em casa. E ali parada em casa eu resolvi criar o Instagram da Wine Cult, que é a minha empresa, e esse Instagram, eu postava somente conteúdos, eu não aparecia, não mostrava nada, mas mostrava o vinho que eu estava tomando, postava conteúdos, criava toda uma sequência lógica de conteúdos educativos, não tinha pretensão de nada, mas as pessoas, mesmo com poucos seguidores ali naquele momento, as pessoas me procuravam para dar cursos já lá em Bauru. Criei alguns eventos online, comecei a dar aula para confraria online, então eu estudava horrores, porque eu ainda não tinha tanto conhecimento, mas estudava muito para que eu pudesse dar essas aulas para essa confraria, para essas confrarias, ou mesmo os cursos online. Quando as coisas começaram a abrir, eu entrei para os cursos presenciais e sempre com as vagas lotadas, as coisas foram acontecendo. Fiquei 2 meses na Espanha, e quando eu voltei na Espanha, aí as confrarias começaram a me chamar para eventos presenciais. Disso surgiram os eventos, tanto presenciais como os corporativos, e aí eu não parei mais. Foi aí que os cursos, eventos, as coisas começaram a acontecer, e eu cada vez criando, como eu comentei com vocês antes, criando momentos diferentes e criando cursos diferentes. Cada vez que eu montava uma aula, eu criava uma experiência diferente, mesmo sendo um público diferente, eu podia ter pessoas iguais ali, mas eu queria sempre passar algo a mais, ou tirar alguma coisa e acrescentar outra, queria trazer curiosidades. Então foi aí que eu fui criando uma metodologia minha mesmo, que eu criei esse método, da qual é o método WineCult. Mas a minha história, ela começa justamente com muita dúvida do que eu tinha. Uma das confreiras da minha confraria, ela chegou a falar, quando eu criei a Wine Cult, que eu estava passando o conhecimento que eu tinha aprendido com o marido dela nos jantares que a gente ia na casa deles. Mas, na verdade, isso não era real, porque eu não tinha como eu passar um conteúdo de outra pessoa, eu tinha que estudar para passar o meu próprio conteúdo. E eu tinha segurança, porque realmente eu precisava da ajuda de outras pessoas para me ajudar a escolher o vinho da minha aula na confraria, para ajudar as confreiras da minha confraria a escolher o vinho delas. Eu tinha muito medo. Eu ia para o mercado, eu sempre ia para o mesmo mercado que a minha cidade sempre falava, que eu sou de Bauru, agora morando em São Paulo, mas eu sou de Bauru, e lá em Bauru, todo mundo falava para ir no mercado, que ali era o melhor, que tinha melhor promoção, e eu chegava lá, pedia para o vendedor da loja me ajudar a escolher um vinho mais leve, montava um jantar, abria aquele vinho, e meu marido não gostava do vinho, ele não gostava de jeito nenhum, e eu fingia que gostava. Era sempre me servido o Carmener, por realmente ser um vinho, bom vinho de entrada, mas não me agradava. Eu não entendia o meu paladar, e muito menos o do meu marido. Quando eu cansei de gastar dinheiro comprando esses vinhos baratos, mas vinhos que não faziam sentido para o meu paladar, isso não quer dizer que alguém não goste de Carmener, não é essa a minha crítica, muito pelo contrário, mas eu realmente não gostava da Carmener e não gostava daquele vinho. Quando eu troquei por um vinho pela Cabernet Sauvignon, que é mais encorpada, fez mais sentido para mim. E daí eu comecei a usar. Então, assim como vocês, eu também comecei, eu criei sim uma empresa, mas assim como vocês, eu comecei através de insegurança.
E quando a gente não tem segurança, a gente não consegue fazer boas escolhas. A gente acaba indo pela opinião alheia. Isso acontece na nossa vida também, né? A gente, quando não tem segurança, a gente joga o jogo do outro, né? E não o nosso mesmo. Então, nada melhor do que a gente ter segurança. Eu aprendi a ter muito mais segurança a hora que eu confiei, inclusive, nas minhas escolhas, que eu confiei no meu paladar. Eu tinha muito medo no começo de oferecer vinhos que as pessoas podiam não gostar em eventos. Isso pode acontecer, a gente nunca sabe o que, que o outro vai gostar. Hoje, eu sei escolher, eu sei que eu estudei, mas eu sei escolher no restaurante e sei escolher para um cliente se precisar, faz parte do meu trabalho. Mas eu quero que você também perca o medo e tenha confiança de fazer suas escolhas, porque para mim o vinho ele é mais importante não só a bebida em si, mas a cultura que envolve ele, o respeito pela terra, o respeito pela região, o respeito pelo aquele produtor, entender o que esse conceito do terroir, tudo que envolve um terroir. Então, isso é tão engrandecedor e, além de tudo, os momentos que o vinho traz para a gente, que eu acho que é os momentos especiais, nunca está separado. Uma boa mesa, uma boa comida, um bom vinho. Um filminho gostoso, mesmo que seja com uma pipoca, um bom vinho vai acompanhar. Ou mesmo quando a gente quer descansar, a gente abre um vinho. Ou mesmo quando a gente quer comemorar, a gente abre um vinho. O vinho está presente muitas vezes nas nossas vidas e ele é excelente para a gente relaxar e para a gente curtir entre amigos, familiares e pessoas que a gente ama ou com a gente mesmo, aprendendo a gente a nos amar. Então essa é a minha história. Estou fazendo um resumo aqui, mas essa é a minha história, que ela é muito parecida com a de vocês. E agora eu vou ensinar vocês a fazer uma degustação. Primeiro, vamos pensar num raciocínio. Vocês chegaram num restaurante e muitas vezes vocês vão pensar que o passo a passo da degustação é uma frescura. Eu tenho certeza que muitas vezes vocês pensaram isso. E vocês chegam no restaurante e o sommelier ou o garçom, ele traz a carta de vinho, você faz a escolha e tem aquele passo a passo. Você cheira, você olha, você cheira e você degusta. Você cheira a rolha, não cheira a rolha, o que você faz? Então, nessa aula, eu vou ensinar vocês a fazerem a degustação, como acontece uma degustação e qual a etiqueta que você vai utilizar no restaurante. Então, vamos lá. Eu já abri meu vinho, eu estou com vinho branco aqui e eu vou ensinar para vocês como é que faz a degustação. Primeiramente, vamos entender um passo a passo. Vocês sabiam que o vinho pode desenvolver alguns defeitos? Sim, esses defeitos podem acontecer com muita frequência. E o vinho é algo vivo, ele envelhece, ele nasce e envelhece. Assim como nós, seres humanos, ele também tem essa curva de crescimento. Então, ele começa fechadinho ali dentro da garrafa, ele vai criando potencial dentro da garrafa e depois ele tem o declínio dele. Então, todos os vinhos vão acontecer isso, ele é uma bebida viva. Quando a gente pensa em defeitos, por exemplo, se eu armazeno o meu vinho errado, eu armazeno ele num lugar quente. Se esse vinho está armazenado num lugar quente, um lugar que tem trepidação, que bate uma luz direto no vinho, eu posso desenvolver defeitos. O que seriam esses defeitos? Ele perde o caráter. Então, aquela característica que tem frutado, que a gente sente a fruta bem gostosinha, que na hora que eu dou um gole, eu sinto a acidez, eu sinto um frescor, eu sinto, às vezes, a fruta em boca, ou quando é um tinto, eu sinto tanino, eu já explico o que é tanino para vocês. Quando perde todo quando ele fica armazenado incorretamente, ele perde o caráter. O que quer dizer isso? Ele perde as características dele. Então ele deixa de ser frutado, ele fica assim, a gente percebe só o álcool ou só a acidez, eu não sinto nada no aroma, eu não sinto nada. Quer dizer, isso já é um defeito. Outro defeito que pode acontecer é a contaminação da rolha. A rolha, ela é feita de cortiça. Existem as outras rolhas também, que são as rolhas, como a rolha de rosca, né? Que ela não quer dizer baixa qualidade, tá? A rolha de rosca, que são aquelas que são mais fáceis de abrir, que existem vários vinhos, como da Nova Zelândia, Austrália, eles são bem comuns, ou África do Sul, são bem comuns esses vinhos. Não é baixa qualidade, muitas vezes um vinho de entrada, sim, ele tem, vinho de entrada quer dizer o vinho
que é o mais barato da vinícola, mas o mais barato não quer dizer falta de qualidade, tá? Mas é o vinho de entrada, ela tem vinhos ícones, mas ela tem um vinho de entrada. Às vezes é o vinho de entrada, esse vinho para ser consumido jovem. O que quer dizer vinho para ser consumido jovem? Aquele vinho que vocês tomam mais rápido, que vocês não vão demorar para tomar esse vinho, porque ele não tem um poder de envelhecimento como grandes vinhos que envelhecem 30, 40 anos. Então, a rolha, ela pode desenvolver essa rolha, a outra não, a de rosca não. Mas essa rolha de cortiça, ela pode desenvolver uma contaminação. E essa contaminação, ela pode trazer características de papelão molhado, de acetona, ela vai trazer umas características que também não vão ficar muito legais para o vinho, então também classificado como defeito. Existe também alguns outros defeitos, como oxidativo. Então, esse é um vinho que é jovem, que é para tomar, não é para deixar ele engarrafado, ficar em garrafa por muito tempo, ou então abriu e ficou lá aberto, por exemplo, ele oxida. Então, esse vinho ele vai oxidar. Ou é um vinho que ele entrou, a rolha permitiu que entrasse oxigênio, então entrou muito oxigênio no vinho e ele oxidou. Ele vira o vinagre, vamos dizer assim. Então, também é um vinho que ele ficou oxidado, que também desenvolveu defeito, e isso pode acontecer mesmo com a garrafa fechada. Outra característica que vocês vão encontrar vão ser os vinhos redutivos. O vinho redutivo é o vinho que não entrou oxigênio. Então, o vinho também ele precisa entrar oxigênio na garrafa, um pouquinho de oxigênio na garrafa, para que ele possa desenvolver uma evolução dos seus aromas e sabores. Principalmente que às vezes é um vinho muito tânico, ele precisa desse oxigênio. Então, essa microentrada de oxigênio, ela é necessária, mas às vezes não entra. Então ele vira um vinho redutivo. Então também ele vai perder o caráter. Todas essas características que eu falei para vocês, elas podem desenvolver e de um jeito que vocês não sabem. Isso aqui está fechado. Como que vocês vão saber que esse vinho desenvolveu esses defeitos? Então, para isso, existe a técnica da degustação. É lógico que a técnica da degustação, ela também surgiu para profissionais fazerem a avaliação dos vinhos. Então, nisso, eles usam uma taça especial para isso, é uma taça padronizada, que é chamada taça ISO. Então, ele vai ter todas as características específicas para fazer a degustação, uma degustação profissional, de avaliação de vinho, para ver as características do vinho mesmo, que às vezes precisa para uma descrição do vinho, enfim, para os profissionais. Mas para os meros mortais, para que serve essa degustação? Ela não é frescura. Teve uma vez que eu vi no Instagram pessoas que falam de etiqueta, e são pessoas da qual eu tenho bastante consideração, assim, gosto bastante do conteúdo deles, mas eles estavam tirando sarro do passo a passo no restaurante, se precisava de tanta frescura. Então, eles falaram que não, que era simplesmente tomar, mas na verdade, sim, não precisa da frescura, não é isso, eu já vou explicar para vocês, mas vocês precisam do passo a passo, sabe por quê? Se o vinho tiver com algum desses defeitos que eu falei, características, se vocês tirarem característica de papelão molhado, de acetona, de enxofre, de perder o caráter, não está mostrando nada, ele está xoxo, ele, ele tá xoxo mesmo, sem caráter, todas essas características, você pode pedir para devolver o vinho. Você não pode pedir para devolver o vinho no restaurante se você não gostou do vinho. Mas se ele estiver mostrando alguma característica específica, como essas que eu falei, aí sim você pode pedir para esse vinho ser devolvido. Então, esse passo a passo não é frescura, ele tem um porquê que ele é feito. E isso que eu acho legal, muitas vezes a gente elitiza o vinho, sim, eu acho que o vinho, ele por muitos anos, ele ficou muito elite no Brasil, mas se a gente entender o porquê de algumas situações, a gente percebe que não é elitismo, ele tem um porquê. E aí essa brincadeira fica mais gostosa, mas a gente não precisa fazer com que seja um ritual muito demorado. Então, vou explicar para vocês como eu faria no restaurante, mas depois eu ensino o que a gente avaliou, tá? O garçom me serviu, ele vai servir menos, eu acabei servindo um pouco mais, tá? Ele vai servir só um pouquinho o gole para quem foi a pessoa que escolheu.
Então, sempre vai ser servido assim. Eu sou a pessoa que eu escolhi o vinho na carta de vinho. Ele vai servir para mim e ele vai mostrar para mim o rótulo para que eu ateste que esse vinho é o correto. Porque ele trouxe, eu tenho que olhar. Olhei, eu pedi o vinho, reserva, XYZ, é esse vinho que ele tem que estar me mostrando, porque às vezes tem o mesmo vinho na carta, mas ele está escrito Gran Reserva e ele é um vinho mais caro, então presta atenção. Ele traz a garrafa e ele mostra o rótulo para vocês. Então, ele mostrou o rótulo, você olhou. Não precisa olhar, ficar lendo todos os detalhes, mas olhou, bateu, eu não entendo nada. Lembra que você viu o nome, você já olhou o nome, foi o vinho que você pediu. É, porque para não errar o uva, alguma coisa assim. Trouxe, olhou, você concordou, é isso. Então, por isso que precisa ser você, porque foi você que escolheu o vinho da carta, não foi? Então, você atesta que está correto. Aí ele vai servir o vinho. A hora que ele servir o vinho, ele vai servir bem pouquinho. Você só vai, olha o tempo, não precisa cheirar a rolha, tá? Vai ter gente que fala, isso daqui é uma controvérsia, mas não precisa cheirar a rolha, mas sim observar se ela não está cheia de mofo, alguma coisa que você possa ficar desconfiado. Se ela está tudo ok, às vezes ela é um vinho mais antigo, tal, mas assim, ela vai ficar como observação, não quer dizer que vocês precisam ficar cheirando a rolha. Ele vai deixar a rolha ali para você, porque tem gente que coleciona e depois se precisar levar o vinho, você pode levar o vinho aberto, tá? Você fecha e pode levar, é seu. Aí qual vai ser o passo a passo? Eu já explico o que foi que eu avaliei, mas olha o segundo que você vai fazer. Olha a cor, pode servir. Que frescura que eu tive. Não fiz nada demais, não é mesmo? Não teve frescura, é rápido. Vocês não precisam ficar horas fazendo bochecho, fica lá cheirando. E o garçom aqui parado, ele tem que trabalhar, gente. Então precisa ser um negócio rápido, não precisa demorar. É rapidinho, então não é frescura. Eu só estou avaliando que esse vinho está em condições de ser tomado, que ele não está com defeito. Se ele tiver com defeito, não me causa dor de barriga, tá? Se ele estiver com defeito, eu vou pedir para devolver o vinho e ele vai me trazer outro. Se tiver, ele tem que me trazer outro, ele não vai cobrar outro vinho, tá? Então, é nosso direito isso, e todo sommelier, todo garçom que estão bem treinados sabem disso. Numa loja, por exemplo, se você comprou e você atestar que você comprou recente, porque também você não pode comprar um vinho, deixou lá guardado 4 anos e voltar 4 anos depois e falar, esse vinho tá oxidado. Não dá. Mas eu acabei de comprar, tá? Eu comprei agora para tomar hoje à noite. Eu abri o vinho e eu vi que ele está com defeito, tira a foto, filma, pega a nota fiscal, tira a foto e leva depois, fecha o vinho, não toma, fecha o vinho e leva lá no estabelecimento, eles também são obrigados a trocar para vocês, certo? Então, não é frescura. Entender sobre vinho nem sempre vai ser só frescura. Ele tem o porquê do ritual. Tem coisa que é frescura? Sim, eu concordo. E quando eu for, eu vou falar para vocês, porque eu falo mesmo. Eu tenho coisas que eu não concordo e tem coisas que eu acho que com o aprendizado e com a etiqueta a gente consegue melhorar. Agora eu vou explicar para vocês como faz a degustação. Então vamos lá. Chegou, eu estou com um vinho branco em taça. Primeira coisa que eu vou olhar é as características da cor dele. Então, se um vinho for um vinho, ele for um vinho branco, e ele estiver evoluindo para uma cor meio alaranjada, ele está perdendo a cor e ele está perdendo o brilho, ó, vocês conseguem ver que esse vinho tem brilho, né? Então, apesar de eu estar com um fundo meio claro aqui, mas esse vinho está brilhante, tá? Ele está uma cor, um limão, mas lembra do limão siciliano? A gente não precisa ficar entrando em detalhe em relação à cor, não é isso. Mas é só para eu observar que ele não está mostrando para mim que ele está envelhecido. Ele está mostrando uma cor brilhante, ele está mostrando uma cor clara, ele está mostrando, existem uns que são mais clarinhos, isso vai depender da uva, mas o importante é ele não estar entrando numa cor de envelhecimento, que ele vai ganhando cor, ele vai ficando uma cor um amarelo muito forte, ou indo para uma alaranjada, se ele perde a cor e perde o brilho. Tá? Então, esse é no caso de um vinho branco. Quando é o vinho tinto ele perde a cor. Então, enquanto o vinho branco ganha cor, o vinho tinto
perde a cor. Então o vinho tinto vai também ganhando esse aspecto tijolo, um aspecto alaranjado, ele perde aquela cor, aquele brilho, e ele vai perdendo essa cor. E ele também, como eu falei, ele também perde o brilho. Então, se eu pegasse um vinho desse no restaurante, estou dando exemplo do restaurante, eu já iria, tanto o branco como o tinto, eu já ia falar, opa, já levanto uma pulguinha atrás da orelha. Agora, eu vou analisar no meu olfato. Então, eu vou levar no olfato, eu giro. Então, primeiro eu levo no nariz, giro a taça. Por que que eu giro a taça? Para ela volatizar e mostrar as características para mim, porque daí entra em contato com o oxigênio e ele mostra para mim as características. Eu preciso ficar girando minha taça sem parar? Não, gente, não precisa fazer nada disso, tá? Eu posso girar a taça, dar umas voltinhas e vou sentir os aromas dele. Por onde eu seguro? Sempre pela haste. Se eu segurar aqui, eu não consigo girar, ó como fica ruim girar, tá? E além de tudo, aqui eu vou esquentar meu vinho, principalmente que esse é um vinho branco, eu não vou segurar aqui. E outra, eu deixo engordurado, sujo a minha taça. Então sempre segura pela haste, tá certo? Então, ó, já coloquei o dedo, ó como fica feio, né? Os dedos aqui. Então sempre segura pela haste, não pelo bojo, certo? Então eu girei, eu vou sentir. Eu preciso ficar descrevendo os aromas todas as vezes? Não, isso vocês ganham com o tempo, tá? Mas é aqui que a gente vai mostrar, por exemplo, aqui eu estou sentindo um, um aroma de pêssego, um aroma de pera, tá? Ele é de uma região quente, então está indo um pouco mais para uma fruta mais tropical, um abacaxi, tá? E esse aqui passa um pouquinho por madeira, então ele leva um pouquinho de nota de baunilha. Mas essa é uma característica desse tipo de vinho. Então, eu sou obrigada a sentir tudo? Não, no começo você não precisa sentir nada. No começo, é normal você sentir os aromas de álcool. Sim, vocês vão sentir álcool. Eu brinco com meus alunos que eu sempre falo assim: eu já não sinto mais o álcool, eu já passei dessa fase. Meu nariz acostumou já com o álcool, porque não é possível. Então, mas é normal. No começo também, quando eu tomava vinho, a primeira coisa que vinha é o aroma de álcool. Hoje, se eu sinto álcool primeiro, eu sei que esse está com muito álcool, ele vai estar desequilibrado, porque assim, a gente acostuma. E vai ter alguns aromas que vocês vão começar a identificar com naturalidade. Primeiro, que vocês precisam criar uma memória olfativa. Isso é normal, vocês precisam criar essa memória para que ele possa, às vezes, pegar a fruta e começar a cheirar um mamão, uma pera, um damasco, um abacaxi, né? Abacaxi e banana são mais presentes, mas a gente precisa ir cheirando alguns alimentos para criar essa memória olfativa. Isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, quando vocês treinam, vocês vão conseguindo desenvolver esses aromas, tá? Então, isso é normal, vocês conseguem também ir desenvolvendo essas características. Mas no começo, você precisa saber? Não, no começo você não precisa saber nada. O mais importante no começo é você perceber que não está com esse aroma de papelão molhado, que ele não está com aroma de acetona, essas características dos defeitos dos vinhos que vocês não é, vão que assim, que vocês vão tentar identificar para se identificar para vocês colocarem mais um pé atrás. Então, eu já fiz uma análise, a análise 1, agora eu fiz a análise 2, que foi cheirar. Não está com defeito? Vou dar um gole. Deixa o vinho passar pela boca. Eu gosto de ensinar depois fazendo bochecho, que eu já vou explicar. Quando eu estou num restaurante ou com amigos, alguma coisa, eu não fico fazendo bochecho, tá? Eu só ensino o bochecho que eu vou ensinar aqui para vocês, para a gente saber as características do vinho, ou se eu estou com colegas meu de vinho e a gente está querendo identificar todas as características, aí eu faço isso. Senão eu não faço o bochecho. Eu só faço esse gole que eu mostrei aqui para vocês. Tá certo? Então não precisa ficar fazendo bochecho, não precisa ficar girando trocentas vezes a taça. É lógico que eu vou tomar de novo, eu dou mais uma giradinha, isso vai virar um praxe seus, mas sem frescura, não precisa ter nada de frescura, é só um negócio bem natural. Aí, o que que a gente vai fazer a seguir? Eu dei o gole, tá? Mas eu dei o gole e eu falei para o garçom que ele pode servir. Então, por isso que eu fiz essa sequência. O que que eu vou perceber nas minhas papilas? O vinho está mostrando a fruta que ele tem aqui em boca,
Ele não está com um gosto estranho, ele não está vinagrado, porque o vinagre a gente consegue perceber, né? Ele não está vinagrado, ele não está mostrando esse enxofre, ele não está mostrando esse papelão molhado, ele não está com gosto de nada com nada. Ele está mostrando alguma característica, mesmo que no começo seja ruim, porque às vezes o tinto precisa abrir. Então a gente fica achando meio estranho. Mas a gente vai entendendo isso aos poucos também. Então, desse modo aqui, você viu que foi assim, eu expliquei passo a passo, foi rápido, eu já pedi para testar. Agora eu vou ensinar vocês a perceberem as características na boca. E tudo isso que eu estou ensinando para vocês tem passo a passo, explicando, tem uma aula só sobre defeito de vinho, tem uma aula só sobre etiqueta no restaurante, tem uma aula só sobre etiqueta de como receber convidados, tem uma aula para cada característica do que a gente vai identificar aqui, do rosé, do espumante, dos vinhos doces, de todos os vinhos. Então, tudo isso a gente vai encontrar essas aulas todas específicas dentro do nosso curso, tá certo? Mas eu estou ensinando aqui como vocês vão perceber algumas características básicas que lá eu vou explicar melhor ainda, mas aqui também vocês já vão aprender. Então a gente vai identificar agora, eu sempre ensino os alunos a dar o primeiro gole, que eu já dei o primeiro gole, esse não avalia, é só para as papilas gustativas acostumarem com os aromas. Agora eu vou dar um bochecho, então eu vou dar um gole, fiz o bochecho e engulo. O que eu vou perceber? Acidez. A acidez, a gente sente ela aqui tem um músculo chamado masseter. A gente sente ela pinicar aqui do lado do masseter e ela vem na ponta da língua e começa a pinicar. Eu estou sentindo uma acidez. E outra coisa, a acidez faz a gente salivar. Lembra de um suco de limão? Quando a gente toma um suco de limão, a boca fica salivando. É a mesma coisa. Então, essa salivação, ó, eu estou salivando, mas ela tem uma acidez média no caso desse aqui, porque ele não pinicou tanto, mas eu fiquei um pouquinho salivando, tá? Mas então a gente percebe esse pinicar que acontece na boca e ao mesmo tempo essa salivação que vai ser constante. Se fosse, a gente vai encontrar acidez no vinho tinto e no vinho rosé, no vinho branco e no vinho espumante. Todas as características, menos o tanino, que é só do vinho tinto. Eu já falo já. Então, ó, primeira característica, a gente vai procurar acidez. Depois a gente vai procurar se o vinho é doce, se tem algum dulçor. Esse aqui eu não percebi nenhum dulçor, tá? Então ele não é doce. Ah, mas eu só tomo vinho seco. Dá mais outra dica, ó, tá cheio de dica nessa aula, hein? Aqui outra dica. Olha, sempre no contrarótulo que vocês vão encontrar informações se o vinho é meio seco. Esse aqui eu não estou vendo onde ele está a informação. Na verdade, eu estou sem óculos. Vou colocar meu óculos aqui para poder enxergar. Mas ele em algum lugar, geralmente, maturado é vegano, ele tem que estar escrito, ó, aqui está escrito assim, ó, vinho fino branco seco. Olha aqui, ó. Vinho fino branco seco. Às vezes ele é um vinho fino branco meio seco. Tá? E a gente está achando que está tomando um vinho um vinho seco sempre. Por que existe um meio seco? Na nossa legislação, a graduação de açúcar é diferente de outros países. Então, às vezes a gente vai encontrar o vinho escrito meio seco porque ele tem uma graduação maior de açúcar, mas em outro país ele pode estar sendo classificado como seco porque tudo isso depende da legislação, tá certo? Então pode ser que vocês encontrem. Quem gosta daquela uva primitiva italiana, em geral ela é meio seco. Mas existe outros, tem várias regiões em Portugal, principalmente em Lisboa, que muitas vezes o rosé é meio seco, e são os vinhos bem gostosinhos de tomar. Tá vendo que a gente não pode ter preconceito? Então, vamos lá. Continuando aqui. Então eu percebi o açúcar, eu percebi que ele é seco, porque a gente vai perceber o açúcar na boca. Aí o álcool. O álcool é outra característica. Eu sentiria esquentando a minha garganta. Então, esse álcool também eu posso sentir na minha garganta. Não senti, ele não está esquentando minha garganta. Ah, é um vinho do Porto, provavelmente, lógico que eu vou sentir o esquentando na minha garganta. Se aqui não esquentou, então o álcool tá médio. É um vinho seco. Então, ó, uma característica é acidez, o doçura, álcool. Agora vamos falar de corpo. O corpo, vou fazer uma analogia. Suco de limão e suco de caju. Ou
leite desnatado ou leite integral. Então, o leite desnatado é aquele levinho, o leite semidesnatado é médio corpo e o leite integral é o vinho encorpado, né? Então, essa analogia a gente vai usar também para o vinho. Então, nesse caso aqui, ele é um vinho de branco, mas de médio corpo. Eu já dava até para perceber um pouquinho pela cor, é que vocês não iam perceber, mas ele parece já um pouquinho mais médio corpo, naquele ralinho bem levinho, né? Então, ele tem um médio corpo em boca também. Então, é uma característica do corpo. Então, já falamos da acidez, doçura, do álcool e do corpo. E a gente vai encontrar também o tanino. O tanino a gente não encontra no vinho branco, nem no rosé, muito pouco, mas a gente não avalia isso, e nem no espumante. A gente vai encontrar no vinho tinto. O que quer dizer o tanino? Tanino é proveniente da casca da uva tinta. O vinho branco, ele é feito sem a casca da uva, então é só o suco da uva que entra no processo de fermentação. Tudo isso tem super explicado no nosso curso, tá bom? Mas aqui já vai dar para vocês entenderem. Enquanto o vinho tinto, ele é fermentado junto com a casca da uva. Então, como a casca da uva tem esse tanino, ele traz também o tanino para o vinho. O que é o tanino? O tanino é a distringência, é aquele que dá aquela secura na boca. Então, enquanto a acidez, ela tem a gente fica salivando, o tanino, ele seca a boca, ele faz ao contrário, ele vai dar uma secura na boca. Então, quanto mais ele seca daquela secada na gengiva, assim, mais tanino ele tem. Então, no caso do branco, a gente não avalia. Sabe assim, pensa numa banana verde que dá aquela secada assim na boca? Isso também é tanino, certo? Então, a característica do tanino. E aí eu vou avaliar se esse vinho é equilibrado, como que esse vinho é. Então, equilíbrio e persistência. Persistência é a hora que eu dou um gole e ele fica, quanto tempo ele fica na minha boca? Quanto tempo ele persiste na minha boca? Em geral, quando o vinho persiste bastante tempo na boca, a gente considera ele como um vinho de boa qualidade. No mundo do vinho, nem tudo é uma regra, certo? Mas, em geral, é isso. Agora, o equilíbrio não pode estar, dessas 5 características que eu falei para vocês, não pode estar desequilibrado. Então, vamos supor, é muito doce, se um vinho é muito absurdamente doce, não está equilibrado com a acidez, ou é muito ácido, absurdamente ácido. Isso não quer dizer, quando a gente avaliar profissionalmente, a gente não pode levar em conta gosto pessoal. No caso de vocês, por exemplo, eu tomei um vinho, para mim é muito ácido. Então, vamos supor, um Sauvignon Blanc, ele tem uma característica, um vinho branco com a Sauvignon Blanc, que é o nome da uva, ele tem uma característica que é muito acidez, por exemplo. Então, se eu não gosto dessa acidez muito presente, e eu estou numa região fria, a região já é fria, deu mais acidez, procura um Sauvignon Blanc numa região mais quente. Mesmo assim, a acidez me incomoda, procura um vinho que não tenha tanta acidez, como uma Chardonnay, por exemplo. Então, a gente vai entender esse paladar também faz toda a diferença. Teve uma vez que eu fiz um curso e a maioria das pessoas, quando começa a tomar vinho, elas falam que elas só gostam de vinho encorpado, sempre. E depois a gente vai aprendendo que existe, por exemplo, hoje minha paixão é vinho branco, muito mais que um vinho tinto. Mas a gente muda muito, vocês vão vendo que vocês, conforme foi tomando, vocês vão mudando também, então muda bastante. E uma vez eu estava fazendo um curso, a pessoa falava, eu só gosto de vinho encorpado, só gosto de vinho encorpado. Realmente, a gente estava fazendo análise sensorial mesmo, era um negócio bem detalhado dessa análise sensorial, quer dizer, esse passo a passo que eu falei para vocês. Realmente, para o paladar dela, era o vinho encorpado. O outro incomodava ela, a acidez incomodava ela num ponto. Eu já gosto muito de acidez, eu gosto de vinho com bastante acidez. Então, eu já sei que eu gosto de vinho de acidez. Então, lógico que um vinho mais encorpado eu gosto também, gosto, e depende da comida que acompanha, não é isso. Mas eu sei que eu tenho uma preferência. Então, isso que é legal. Quando a gente aprende sobre vinho, vocês começam a perceber que não é porque eu sou apaixonado por vinho com bastante acidez, que a hora que ele não tem acidez, que ele não está legal para aquele momento com aquela comida, ou que eu estou batendo um papo com um amigo, eu paro de julgar, porque é muito chato essas pessoas que ficam julgando vinho alheio, né? Então, eu acho que a gente tem que entender o que gosta, e entender os momentos, entender qual é a degustação, entendendo o que está sendo feita a degustação. Então, é isso que é gostoso de aprender, porque a gente começa a saber.
realmente escolher para outra pessoa, que eu vou levar para o meu amigo, porque ele gosta de um vinho assim, que eu gosto de um vinho mais doce, o que que eu posso levar? Um vinho do Porto, de repente. Que eu gosto, uma pessoa que gosta só de vinho mais leve, vou levar um vinho branco. Então, você sabe escolher, vai sabendo escolher as uvas. As uvas também a gente passa pelas principais uvas do nosso curso, que ali, junto com elas, eu mostro algumas regiões importantes. Então, é muito gostoso. E esse passo a passo também eu ensino ali no curso, e no nosso curso também tem aulas, vai ter algumas aulas presenciais, da qual eu vou ensinar com mais detalhes a características de cada vinho. Mas esse é o conteúdo, assim, indo para vocês verem um pouquinho de aprendizado, e agora eu vou explicar para vocês um pouquinho de tudo que vocês veem no nosso conteúdo. Agora eu vou explicar em detalhes o que vocês vão aprender aqui nesse curso. Primeiro, a gente vai ter a Escola de Vinho Wine Cult. Aqui, nesse módulo 1, vocês vão aprender tudo sobre processos de vinificação, né, o processo de produção do vinho branco, rosé, tinto, espumantes, a diferença do prosecco do champanhe, por exemplo, que existe diferença, mas eu conto detalhes. Em geral, os cursos não têm todos esses detalhes. Vou também falar um pouco dos vinhos doces, que são super importantes e as pessoas têm muito preconceito, então vocês vão entender tudo isso no módulo 1. O segundo módulo eu chamei de leve, liberdade nas escolhas do vinho. Aqui vocês vão entender o vinho no paladar. Então a gente vai aprender essa degustação passo a passo, sobre acidez, sobre tanino, sobre tudo que caracteriza na boca, e também sobre os aromas. Aqui vocês vão ganhar a roda de aromas, que nessa roda de aromas mostra os defeitos, tem uma aula só sobre os defeitos do vinho. Eu mostro, ali vai ter uma roda de aromas que vocês vão utilizar, essa roda de aromas vai ter um PDF para vocês baixarem, que vocês podem utilizar na degustação do vinho de vocês. E também tem um aplicativo que eu desenvolvi ainda no Notion, mas em breve ele vai estar em formato de aplicativo, que chama Meu Vinho. Esse Meu Vinho, eu vou abrir aqui para vocês e vou mostrar como que ele funciona. Aqui é o aplicativo que eu coloquei Meu Vinho. Ele ainda está desenvolvido dentro da plataforma Notion, e ali eu explico passo a passo de como vocês vão baixar isso. Vocês podem ter esse aplicativo tanto no celular como no computador, e vocês vão conseguir armazenar. Sabe assim, quem armazena vinho no Vivino? Ele, em vez de armazenar no Vivino, aqui vocês vão ter ele explicadinho, porque ele é mais completo. E aí você vai catalogando os vinhos que você já tomou, com o que você harmonizou, e fazendo essa catalogação do vinho de vocês. Então é só preenchendo, tá? Aqui vai ser escrever, então você consegue fazer isso até no restaurante. Preencha aqui as informações, né, básicas. Aí aqui, ó, vai tirar a foto, você consegue vir aqui ou acrescentar uma foto ou tirar a foto do vinho. Então você vai deixando isso tudo armazenado. E aí ele vai ter o passo a passo que eu fiz, né, da degustação, só que é só clicar. Então, por exemplo, aqui, ó, é um vinho branco amarelo pálido. Então eu vou aqui e clico, ó. Aí não é nem rosé, nem espumante, nem tinto. Aí os aromas. Aí eu venho aqui, ó. Deixa eu tentar virar aqui, ó. Os aromas. Eu clico, ó, aroma aqui, né? Eu não estou lendo aqui, mas vocês vão clicando e vão colocando quais são os aromas. Eu já coloquei a maioria dos aromas aqui. Aí, opa, voltei, calma. Espera só um pouquinho. Então vai ter dos aromas, então é só clicar. Então, em minutos, em segundos, né, em minutos, na verdade, vocês fazem toda essa ficha. Vai ter do vinho rosé, de todos, especificando. Então vocês vão utilizando. Ele vai ter os aromas, ainda está nos aromas. Aí ele vem as notas gustativas, tá? Então, as notas gustativas, o visual. No final, vocês colocam suas anotações, anota, e vocês também colocam, o que está lá no começo, com o que vocês harmonizaram. Então, é uma ficha bem prática que eu desenvolvi especialmente para quem é do curso, para que possa criar esse catálogo mesmo dos vinhos que vocês já tomaram, porque é muito comum no começo a gente querer repetir os vinhos. Eu não recrimino, porque eu também já fiz isso, e principalmente quando vocês querem levar vinho na casa de alguém, é legal dar uma olhada, falar, pelo menos esse aqui eu sei que é bom, porque é normal a gente fazer isso, tá? Mas vai criando um repertório, e tudo isso vocês vão aprendendo aqui nesse módulo 2, que está disponível também, além da ficha da roda de aromas, também tem essa ficha chamada Meu Vinho.
No módulo 3, vocês vão aprender, ele chama Segredos Além da Taça. Vão aprender a importância do que é o terroir, qual a diferença do que o significado de terroir tem em relação ao vinho, o que muda, isso vai tornando os vinhos mais caros, o porquê disso. Vai também entender sobre denominação de origem, que muitas vezes vocês já devem ter visto no rótulo. Esse aqui está escrito, ó, Rioja, denominação de origem, aqui, ó. Tá? Então, o que significa isso? Então, todos esses significados vocês vão aprender aqui no módulo 3. Depois, no módulo 4, aqui no módulo 4, vocês vão aprender sobre por trás dos aromas e sabores do vinho. Então, a gente vai entender realmente todo o que envolve por trás. Além dos aromas que a gente já aprendeu no módulo 2, vocês vão entender quando passa por madeira, quando passou só por inox, o que acrescentou, quando passou por ânfora, quando passou por concreto, quais são as características que mudam no vinho para que ele possa trazer esses específicos aromas e sabores. E aí, lógico que a gente entra nas uvas. Então, falando das principais uvas, que são elas, que são um dos componentes principais que vão trazer características específicas para cada estilo de vinho. Então, esse daqui a gente já partiu para o módulo 4. No módulo 5, a gente vai falar sobre leitura de rótulos de vinho. Então, vou ensinar vocês como ler rótulos de vinho, como entender esses rótulos e a importância do seu custo. O que isso interfere? Por que um vinho é mais caro e por que um vinho é mais barato? Então, isso vocês aprendem no módulo 5. No módulo 6 é uma delícia, vai ser uma aula de combinando vinho e comida, então é a hora que a gente vai aprender sobre harmonização. Da aula mais esperada no curso é essa de combinando vinho e comida, que é uma delícia, e vocês já vão começar a usar cada vez mais. Então esse daí faz parte do módulo 6, são 12 módulos. Depois eu criei um módulo que eu chamei de CIV, Curadoria Inteligente de Vinho. Aqui vocês vão encontrar ferramentas também que vai ajudar vocês a fazer a curadoria suas também, de como vocês vão montar a adega, como montar a primeira adega, como que vocês escolhem um bom vinho no mercado. Então, isso daqui também faz parte do módulo 7. Depois, no módulo 8, a gente vai falar sobre servindo com elegância. Aqui, nessa aula, vocês vão aprender sobre o uso do decanter, sobre como fazer o serviço correto do espumante, dos vinhos, como servir corretamente e como também ter confiança para poder começar a criar os eventos de vocês, jantares. Então, aqui já é essa porta de entrada aí para vocês aprenderem até a etiqueta do mundo do vinho, no restaurante, passo a passo, tem tudo aqui para vocês. No módulo 9, a gente vai falar sobre comportamento e etiqueta. Então, agora sim, como vocês receberem, vocês serem um bom anfitrião, um bom convidado, como dar um bom presente. Então, aqui a gente vai destrinchar um pouco mais sobre esse mundo relacionado à convivência e à etiqueta do mundo do vinho. Aí eu criei um módulo 10, que é para vocês poderem, depois que vocês aprenderam, a melhor coisa que tem é criar momentos especiais. Então, vamos criar momentos especiais. Então, eu tenho uma aula específica para você que quer montar confraria. Tem também organizando degustações, quais são os tipos de degustações que vocês podem fazer como brincadeira na casa de vocês para receber amigos. Também criando jantares, então como criar um jantar harmonizado. E para vocês, e tem uma parte só de welcome drinks, que eu gosto muito de receber em eventos o pessoal com welcome drinks ou com espumantes. Então, como que vocês vão receber com algumas dicas também de drink? Então, tá bem legal esse módulo. E aí, vai ser, esse módulo 10 é um módulo extra, tá? Esqueci de falar. É o módulo extra 1, que é o módulo 10, e o módulo extra 11, que na verdade são 12, porque também tem a introdução, mas aqui vai ter momentos memoráveis. Aqui, como na Wine Cult a gente trabalha muito com mesa posta, com criatividade, sempre é tudo muito diferente, eu trouxe a mesa posta aqui. Então tem um módulo falando sobre mesa posta e sobre a importância de receber com hospitalidade. Então, esse é o nosso curso completo. São 14 horas mais ou menos de curso, com todo esse conhecimento, e eu vou acrescentar ainda aulas que vão subir ao vivo para a plataforma. Eu vou fazer gravação, a primeira vai ser sobre a harmonização, combinando vinho e comida, na prática. Vocês vão participar junto comigo e depois vai subindo na plataforma. E aí, de material extra, tem a planilha Meu Vinho, que é aquela que vocês aprenderam, tem a roda de aromas, infográfico, que é só vocês deixarem ali no celular de vocês, para vocês olharem rapidinho e ver como combinar vinho e comida de um jeito mais prático.
Lógico, precisa entender antes, depois vocês vão entender o gráfico ali, né? E as aulas práticas que vão subir depois para a plataforma. Então, tudo isso faz parte do nosso curso. Esse curso é 100% online e vai ter algumas aulas, como eu falei, presenciais, que vão subir aqui para a plataforma. Para isso, futuramente a gente vai criar alguns clubes aqui também, que vai subindo aos poucos, e eu vou sempre atualizando tudo. Então, vocês vão ter acesso durante um ano, e nesse um ano vai ter sempre atualizações nesse mundo aqui. Então, grupos, descontos, várias coisas que podem subindo ali na plataforma, que eu já estou estudando e que em breve vai chegar ali para vocês. Então, para quem adquirir, vai ter esse um ano aí, com muitas experiências no mundo do vinho, depois de aprendizado ainda vai subir bastante coisas bem especiais. Você pode trabalhar com isso, você pode, assim como eu, começar com curiosidade, virar uma profissão futuramente, você pode receber as pessoas com muito carinho na casa de vocês podem aprender para vocês podem aprender porque vocês gostam de viajar, vocês já são profissionais e querem aprender, vocês já sabem de vinho, mas quer aprender um pouco mais, tudo isso aqui é para vocês. Mas agora eu vou falar também de algumas ofertas bônus que a gente tem aqui. Então, são 12 motos. Os materiais exclusivos eu já falei, então, como o meu vinho, as aulas ao vivo. Tem um certificado de conclusão no final. Depois, quem assistir tudo tem o certificado de conclusão. E se você não gostar do nosso curso, você tem 7 dias para pedir o retorno. Mas eu espero que você goste, porque ele foi feito com muito carinho. E tudo isso eu vou contar para vocês. No lançamento, eu lancei o preço dele mesmo, seria 683. Mas eu estou com uma promoção especial. E não é demagogia, não. Eu estou fazendo mesmo uma promoção especial para que mais gente entre nesse mundo aqui, nesse universo do mundo do vinho. Então, eu estou fazendo por 397 e vão ser 12 parcelas de R$ 39,82. Então, quem quiser adquirir, vai ser um prazer. Eu vou adorar ter vocês por aqui. Vocês podem mandar mensagem no chat. Vocês podem também, na primeira aula ali, tem o nosso e-mail, que vocês podem tirar dúvida com a nossa equipe, e também o nosso WhatsApp, que a nossa equipe responde tudo para vocês. E para você que acha que o mundo do vinho não é para você, que você acha que, não, eu já sei, porque eu escolho sempre os mesmos vinhos e está dando tudo certo, eu compro aqueles vinhos sempre os mesmos, eu gosto daquele, e tá dando tudo certo, eu estou tomando Ofre, tomando Malbec, mas está tudo certo para mim. Se você acha que aprender sobre vinho não vale a pena, realmente esse curso não é para você, mas se você é curioso e você quer tentar novas experiências, eu gosto de novas experiências, então eu sugiro que você entre no nosso curso. Vai ser um prazer ter vocês por aqui. É muito gostoso aprender sobre vinho. Como eu brinquei no começo, é um mundo sem volta. Mas eu acho que para você que não tem tempo, você tem o seu tempo para ir assistindo, mas eu espero que você assista o curso inteiro. Tá? Eu sou consumidora de curso online, então eu sei como que é, mas eu espero de coração que vocês assistam o curso todinho e que vocês possam interagir comigo. A gente vai criar comunidade para que vocês possam postar vinhos gostosos que vocês estão tomando. Então, vai entrando tudo isso daqui na plataforma, sim. Mas se você acha que você não tem tempo, esse curso é online, dá para você fazer no seu tempo. Se você acha que esse curso é caro, se você for num bom restaurante com 2 pessoas e pedir uma garrafa de vinho, você já gastou esse dinheiro e com esse curso você vai conseguir experiência não para uma experiência, para toda a experiência suas que vocês tiverem da vida. Porque daqui vocês vão querendo, vão fazendo experiências cada vez melhores. Então, tanto em restaurante, é o preço de um jantar, que nesse um jantar vocês conseguem transformar essa experiência em tanta experiência de receber pessoas em casa, de saber fazer harmonização, de estar em família, fazer um jantarzinho romântico, de poder viajar e ter outras experiências na hora que está nas vinícolas, entender o que o pessoal das vinícolas está falando, porque isso é muito gostoso a hora que você vai nas vinícolas e o pessoal das vinícolas estão explicando todos os processos lá e vocês vão saber tirar as dúvidas ali na prática, porque daí vocês vão ter entendido. Então, eu acho que aprendizado liberta. Quando a gente tem conhecimento, a gente liberta, a gente descobre novas possibilidades, a gente abre horizontes. Eu virei até profissional pela minha curiosidade, ou você não quer virar profissional, você simplesmente quer curtir o momento e transformar momentos especiais. Então, vem
comigo para esse método Anicult. Vai ser um prazer ter vocês por aqui, vai ser um prazer recebê-los em nossa comunidade, que estará disponível em breve, e vai ser um prazer estar com vocês nas aulas presenciais também que teremos nesses cursos. Espero que vocês tenham gostado do aprendizado. Se eu falo pra caramba, vocês imaginam lá o quanto que eu gosto de ensinar. Então pode confiar, eu montei esse curso de coração. E por isso que ele é um método, porque realmente ele foi desenvolvido nesse decorrer da minha jornada pelo mundo do vinho, e especialmente porque eu adoro ensinar, e essa é a minha vida, e eu espero levar essa paixão minha para vocês também. Então, espero vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.